frustrado. Estas incapacidades fazem-te sentir frustrado porque perdes a tua independência e eu sou uma pessoa muito independente. Bem, odeio andar de autocarro. Bem, pareces bem aos outros passageiros, mas sabes que não consegues fazer as coisas, não consegues mover-te tão rapidamente e muitas pessoas podem não entender isso. Às vezes sentia vontade de ter uma etiqueta a dizer: tive um AVC, não me consigo mexer. Bem, costumava ficar muito infeliz por isto ter acontecido. Costumava chorar muito. É deprimido, zangado, sim, mas depois não podes culpar ninguém, por isso segues em frente. Essa é a minha atitude. Os sentimentos mudaram ao longo do tempo ao aprender a aceitar que tens esta incapacidade, ao aceitar que pode não ser para sempre, pode não ser 100%, mas pelo menos estás lá fora a fazer o que gostas. Bem, e no que diz respeito a não me concentro na infelicidade ou depressão. Bem, isso só te deita abaixo, por isso penso no lado positivo, não no negativo. Muitas das emoções que eram como chorar ou rir, nos momentos errados e inapropriados, estão mais controladas agora. Bem, antes de qualquer filme triste choravas desalmadamente, bem, ou rias na altura errada, mas agora consegues lidar com isso e estás a gerir, sim. Chegas a um consenso, suponho que se pode dizer. Bem, depois do AVC eu estava no hospital e depois estava na ala de reabilitação. E no início pensei que, bem, recuperaria os meus movimentos, mas depois de algum tempo pensei que haveria algumas limitações e tenho de aceitar isso. E desde que tive um AVC eu não fui trabalhar e isso faz-me sentir muito sozinho e bem também, e dependo muito do meu cuidador porque eu não tenho família, exceto a minha esposa. Somos só nós dois aqui e dependo dela e às vezes as suas emoções e os meus humores estão apenas a lutar um contra o outro, por isso eu estava bastante instável e emocional. E também eu não sabia que havia uma depressão em mim. Não conseguia dormir e não conseguia dormir durante cerca de 2 ou 3 semanas, por isso estava tão cansado, mas não conseguia dormir. E mesmo que eu estivesse deitado na cama, a noite toda eu estava acordado. Então, mas na verdade não sabia que tinha uma depressão até um dia e pensei que, bem, sim, é o fim do mundo para mim. Então, tentei magoar-me e depois fui internado no hospital novamente e depois colocaram-me na ala psiquiátrica e depois fiquei lá durante 2 meses e fui dado comprimidos e também um psiquiatra, médicos e a cuidar de mim e depois fui liberado. Desde que tentei magoar-me, mas depois de fazer isso eu percebi que, bem, eu tenho de eu tenho de ser prático, já que eu não podia voltar a ser o que era antes. Tenho de me adaptar um pouco e agora sempre que penso que, bem, estava infeliz e eu penso que vou tentar lembrar-me da experiência anterior que tive e sei que foi uma coisa muito tola, magoar-me. Bem, eu volto a ser eu mesmo e não faço nenhuma coisa tola novamente. Quando o meu médico me disse que era um AVC, estava a pensar, não, um AVC. Fiquei um pouco assustado porque pensei, é algo depois, estou no hospital. É algo depois disto que vai acontecer? Vou piorar? Bem. Mas sabia que estava no melhor lugar porque, sabes, tinha os médicos a atender-me e a cuidar de mim.
Bem, sim, estava um pouco assustado, estava inseguro, estava a pensar: oh, um AVC tem algo a ver com o coração. Bem, entendi, sabes? Um AVC deves ficar fisicamente incapacitado e paralisado. Bem, sim, estava um pouco assustado. Sentia que não era normal como costumava ser e, bem, às vezes ficava realmente zangado porque ficava frustrado porque não conseguia fazer certas coisas, não conseguia estar em certas situações, como estar rodeado de muitas pessoas. Isso foi um problema para mim quando saí do hospital. Não sabia como lidar. Parecia muito estressante para mim apenas ter muitas pessoas à volta, quer fosse em casa ou na comunidade, ou apenas a fazer compras. Bem, e queria fugir e apenas ir esconder-me num quarto e estar sozinho e ter algum tempo de silêncio. Mas descobri que, ao fazer isso, na verdade, ajudou. Bem, mas lidar com estes sentimentos, sabes? Tudo o que fiz foi lidar com eles todos os dias. Mantive-me consciente deles e pensei: ok, isto aconteceu porque tiveste um AVC, mas sempre soube que iriam melhorar e melhorar, e se me colocasse nessa situação, bem, iriam melhorar, e foi isso que fiz. Então, para superar a minha infelicidade, apenas aceitei onde estava e apenas fiz o que podia e apenas fiz o melhor que podia onde estava. E descobri que ao fazer isso, superei esses diferentes sentimentos de, sabes, medo, infelicidade, depressão. Bem, e é realmente apenas aceitar onde estás e apenas fazer o que podes e apenas fazê-lo pouco a pouco. Bem, ter boas pessoas à tua volta, encorajar-te, bem, ser positivo, ser determinado, isso tudo ajuda a superar estas coisas. Eu apenas senti. Sabes, ouvi dizer que aconteceu a outras pessoas, mas acontecer comigo, sabes, homem, totalmente em forma. Bem, então sabes, enfrentar a realidade, sabes? É o AVC que tenho, sabes? Lidar com isso, sabes, o melhor que posso. Ainda estava a pensar, o que aconteceu comigo? Sabes, não consigo acreditar. Quero dizer, não tinha sensação, quero dizer, não tinha movimento e não conseguia mover a perna, não conseguia mover o braço, não conseguia falar. Estava realmente acamado, sabes? Tinha de ser levantado para aqui, para ali e bem, as pequenas coisas que conseguia fazer antes eram novas para mim agora. Nem sequer conseguia fazê-las. Bem, quando o AVC me atingiu, na verdade, durante o AVC, teve um grande impacto na minha família, sabes? Porque eu costumava ter um bom. Eu estava onde trabalhava, estive lá durante 10 anos a conduzir autocarros, sabes? E fiz muitos amigos nos autocarros, sabes? Muitos passageiros conhecem-me e pelo nome, sabes? Pelo primeiro nome. E até os meus colegas de trabalho, e sabes? Eles não podiam acreditar que este George que conheciam antes, sabes? Mas quando eles vieram visitar-me no hospital, sabes, disseram que eu nem conseguia falar e eles meio que desabaram, sabes? Desabaram eles próprios quando eu é que devia estar a desabar. Mas eles simplesmente não podiam acreditar no que viam, sabes? A minha família, sabes, eles estiveram comigo desde o AVC. Bem, eles sempre estiveram, mas também não podiam acreditar que o meu filho teve de me ajudar a tomar banho, sabes, e tudo isso. Eu estava a sentir-me, também a sentir-me muito deprimido porque eu não conseguia fazer algumas das coisas que queria fazer e havia um certo ponto em que eu não, sabes, eu não queria estar vivo, sabes? Sim. Isso realmente me afetou e eu pensei, não, se acreditas em, sabes, porque todos nós vamos à igreja e todos os meus filhos eu disse, não, isso é fraqueza, sabes? Desistir assim, não é? Entra nisso e persevera e faz o teu exercício, reza ao Senhor e tudo isso, e então serás recompensado.
sabes? Mas não adianta estar em baixo porque só vais fazer-te ir para baixo também, e o teu exercício e tudo, sabes? Sim, É melhor pensar, sabes, pensar positivo e fazer esses exercícios. Vai lá, diz que consegues. Eu posso chegar ao outro lado e posso voltar como eu dou a volta à casa e volto a andar por lá outra vez, sabes? E a família, sabes, sim, pai, é assim mesmo. Continua, continua. E às vezes eles empurram-me, sabes? E eu continuo até estar realmente cansado e então sinto que fiz um bom dia de trabalho. Sabes, esse tipo de coisa. Sim, eles vêm cá muitas vezes, os meus, sabes, estes são colegas de trabalho, sabes? Eles não são como quando te viram bem e depois te viram morto, sabes? Esse tipo de coisa. Pensam, sabes, eles ainda pensam em mim como, sabes, 100% em forma. Mesmo que eu esteja assim, sabes, eles vêm cá, falam e depois continuam, sabes? Como se nada tivesse acontecido, sabes? Isso é o que me faz sentir bem. Eu ainda sou o pai, sabes? Mesmo com o que me aconteceu, isso não vai impedir-me de ser, sabes, normal outra vez. Isso é o que sinto que me aconteceu. Estou a andar por aí agora. Antes eu estava acamado, sabes? Quando. Mas sinto, sabes? Se alguém quer melhorar é pensar positivo e, sabes, não depender ou chorar no ombro da próxima pessoa, sabes? Apenas tenta animá-los também fazendo a coisa certa, tu. Uhum. quando cheguei ao hospital pela primeira vez, eu estava apenas, parecia estar numa nuvem ou fora de mim e apenas meio relaxado, à espera de ver o que ia acontecer a seguir. Eu meio que me lembro deles, a perguntarem-me se eu conseguia sentir os meus pés em algum momento. Não tenho a certeza de quando foi. Mas de outra forma, eu estava apenas a levar tudo com calma e não estava preocupado com o AVC ou qualquer coisa. Mas estava um pouco preocupado com a minha baba. Parecia estar a babar-me o tempo todo. Essa era a minha maior preocupação naquela altura. Não acho que senti nada depois do AVC. Mas vivi a minha vida como a vejo. Perfeitamente feliz. Tento fazer uma piada de vez em quando. Mas, continuamente, estou sempre à procura de maneiras de melhorar a minha vida. Posso melhorar a fala, onde eu não conseguia falar de todo, agora estou a falar muito melhor. Cada dia que passa, posso olhar para trás e pensar em algo que aprendi, algo em que melhorei. Não há nada que possa interferir com isso.